Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Continuando o nosso vídeo aí, falando da parte 2 da nossa revisão de TGA1. Beleza? Então, nós estávamos falando sobre as organizações mais tradicionais, porque a gente está falando de estrutura. E a estrutura mais simples que a gente tem é a estrutura piramidal, né? A estrutura linear. Presidência, diretoria, gerência, chefia, supervisores. Ou seja, eu estou falando aqui da estrutura mais conhecida, que é essa daí, ó, que está para vocês no seu slide, essa estrutura piramidal. Beleza? Então aí a gente vai começar algumas evoluções, que são as estruturas organizacionais do novo milênio, que nós estamos vendo hoje, vamos ver um pouco agora em TGA2. O downsize, ele é muito conhecido, tá, pessoal? Vocês já devem ter ouvido falar, que é o enxugamento, é a redução daqueles níveis hierárquicos. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia, a premissa básica, é você enxugar custos também, diminuir a folha de pagamento. Professor, como assim a folha de pagamento? A folha de pagamento nada mais é do que o número de funcionários. Você diminui o número de funcionários, diminui os seus custos, você vai ter mais lucro e mais dinheiro para investir, talvez numa campanha publicitária de marketing, talvez em novas tecnologias para a sua organização. Então, o downsize, pessoal, é uma tendência mundial de você enxugar, tirar alguns cargos que às vezes não são tão relevantes para a empresa. Por quê? Esses cargos geram custos, né? Às vezes são cargos que são muito bem remunerados, e aí, principalmente multinacionais, que você tem vários cargos, fica complicado a sua folha de pagamento. Beleza? Então, continuando aí no downsize, vocês têm o enxugamento dessas estruturas. Então, ele acaba se mostrando, né, muitos níveis hierárquicos, quando a gente tem uma descentralização muito grande, fica difícil de você também tomar conta. A gente já viu lá sobre centralização e descentralização dentro de TGA1, e a gente vai voltar aqui, que é muito complicado você tomar conta de uma instituição que está muito descentralizada. Você perde um pouco o controle dessa instituição. Beleza? Continuando aí, uma outra estrutura organizacional é a estrutura de redes. Sempre lembrando que rede, quando nós falamos de rede, nós falamos também da interligação de vários departamentos, várias funções, várias pessoas. Por isso que a gente tem a ideia da internet, né, a rede mundial, está em tudo interligado. Se acontecer alguma coisa dentro da organização, um departamento vai interferir em outro. Por quê? É a ideia da estrutura de rede. É uma estrutura bem nova, também é um tipo de estrutura das organizações do terceiro milênio, do século 21. E aí, sempre essas estruturas, elas auxiliam na tomada de decisão. Por quê, pessoal? É muito importante você ter um sistema todo interconectado, até para saber tomar a decisão, melhor decisão para a sua empresa. Beleza? E por fim, as estruturas matriciais. Aqui eu não coloco para vocês os exemplos, mas essa estrutura, elas têm várias ramificações e elas podem interligar projetos com áreas geográficas. Sempre a ideia aqui é que você focalize funcionários que são especialistas em determinados assuntos para trabalhar em determinadas áreas. Então, a estrutura matricial, ela acaba elencando e agregando as outras estruturas também. Beleza? E aí a gente começa a revisar um pouco da abordagem humanística. A abordagem humanística, como o próprio nome já diz para você, a ideia de humanizar a administração, tentar deixar a administração mais humanizada. Ou seja, eu antigamente pensava na abordagem clássica, um trabalhador enquanto máquina, não. Agora eu vou começar a entender o trabalhador como ser humano. Lembra dos paradigmas que nós falamos agora há pouco?
um trabalhador do século XXI, enquanto um colaborador, um parceiro potencial, o capital intelectual da minha instituição. É esse colaborador, é essa pessoa, esse indivíduo que vai ajudar a alavancar o meu negócio, beleza? Então, essa é a ideia principal da teoria das relações humanas. E vale lembrar a pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow, pessoal. É muito importante essa pirâmide da hierarquia das necessidades. Por quê? Porque lembrando, a gente começa lá embaixo com as fisiológicas aqui, ó, que é aquelas necessidades mais primárias, é o banheiro, tomar água, passa pelas necessidades de segurança que o indivíduo vai ter, sociais, estima, que é o status, e lembrando, sempre é de baixo para cima. Ele nunca vai chegar num nível superior sem suprir aquele nível inferior, beleza? Então, as mais, digamos assim, as necessidades mais da ponta, elas são muito mais difíceis de serem supridas, que a gente tem o estado de estima e a autorrealização. A autorrealização seria como fosse o ápice do trabalhador. Por que que é muito difícil chegar? Porque uma vez alcançada, pessoal, o trabalhador, o empregado, ou nós mesmos, seres humanos, sempre queremos dar um passo adiante. Beleza? Então vamos continuar aí. E aí, essa analogia ela é sensacional dentro da administração, que é a analogia da organização enquanto um iceberg. Um iceberg ele é simples. O que, que você vê na ponta do iceberg? Você está vendo o gelo, beleza, aquilo dali é visível. Agora, o que às vezes você não vê é o que está submerso. O que está submerso no iceberg, às vezes, é muito maior. É só você lembrar da época do Titanic, a questão do Titanic. O problema que se teve foi, avistou-se a ponta do iceberg, não deve ser muito grande, não devemos ter um problema, e aí vamos desviar um pouco em cima e não conseguiu desviar totalmente, porque a parte que estava submersa, ela era muito maior. Voltando para a analogia com as organizações aqui. A parte que está visível é a estrutura organizacional, os títulos dos cargos, aquela tecnologia, tudo que você vê, está tudo observável ali. Qual a vestimenta, às vezes, de um fórum? Você consegue identificar. As pessoas na parte jurídica têm uma determinada vestimenta. Determinadas empresas têm uma certa estrutura. Você consegue identificar alguns procedimentos, o linguajar. Isso tudo, às vezes, é identificado. Então, são aspectos mais operacionais, aspectos do dia a dia, das tarefas. Isso você enxerga. O que, às vezes, você não enxerga na organização é o que está o quê? Submerso. São aqueles aspectos emocionais, aspectos afetivos, as chamadas panelinhas que se tem dentro de uma organização. Então, esses são aspectos que são mais difíceis de identificar e, geralmente, assim como o iceberg, são os que causam problemas dentro da organização. Veja aí no seu slide. Percepções de atitude, sentimentos, aquelas normas grupais, relações afetivas. Beleza? E aspectos, no geral, psicológicos. E aí a gente vai para algumas teorias de liderança que é muito importante a gente relembrar essas teorias. A teoria sobre os traços da personalidade, que fala que o líder, ele inspira confiança. Aí você fala, traço da personalidade, como assim? O líder só por ele talvez ser alto, ser de determinado gênero, ter uma entonação de voz, ele é um líder nato. Não tem nada a ver. Porque nós percebemos hoje em dia que a liderança envolve muitos outros aspectos, tá, pessoal? Então, essa teoria dos traços da personalidade, ela está defasada. E a segunda aí, da teoria sobre estilos de liderança, nós temos 3 estilos de liderança: autocrática, liberal, que é o laissez-faire, e a liderança democrática. Vamos observar cada uma aqui. Primeira, liderança autocrática é aquele líder impositor. Ele impõe as ordens do grupo e só a fala dele, só a tomada de decisão dele, ou seja, só a sua opinião é o que importa.
não importa para os demais. Ou seja, esse líder da liderança autocrática, ele não observa a opinião do grupo, o que o grupo acha em relação ao determinado assunto. O segundo tipo aí, dentro dos estilos de liderança ainda, a gente tem a liberal, a laissez-faire, que também não é muito viável. Por quê, pessoal? Esse tipo de líder, ele deixa, como se diz, a corda solta. Ou seja, todo mundo pode dar uma opinião, que essa opinião vai ser acatada. Imagina você, enquanto líder de sala ou dentro da sua sala, ter que acatar a opinião de todos, não ter uma votação, não ter uma ponderação. Então fica muito difícil. Dentro da empresa é a mesma coisa. Como que você vai ouvir? Você pode até ouvir todo mundo, mas como que você vai acatar? Você tem que ter pulso firme. Essa é que é a ideia de um líder. Então, essa teoria também é complicada. E é democrática, né? Na teoria dos estilos de liderança, é a mais viável. Por quê? Porque aqui sim, o líder ele vai ouvir o grupo, ele vai interagir com o grupo, vai ser um mediador de tomada de decisões e vai saber ponderar e ter pulso firme. Beleza? E essa liderança democrática, né, dentro do estilo de liderança, ela se assemelha um pouco à teoria mais bem vista hoje em dia, que é a teoria situacional. Então, qual que é a ideia da situacional? Dependendo da situação, você vai ter um determinado tipo de líder. Ah, professor, então quer dizer que o líder de uma multinacional de bebidas, ele não vai ser o mesmo líder de uma multinacional, por exemplo, de brinquedos? Não, às vezes não. Ah, professor, então não vai ser também igual um líder religioso? Não. Um líder dentro de uma organização militar? Não. Cada estilo de liderança depende da situação. Por isso, a liderança situacional ela vai ser adequada a cada tipo de organização. Beleza, pessoal? Passando aí, é lógico que a maioria dos autores, dentro da abordagem humanística, se preocupava em estudar as relações humanas, os aspectos informais dentro da organização, e aí cria-se a ideia do homo socialis, aquele indivíduo sempre que vai corresponder em grupo. A ideia do homo socialis, pessoal, é que nunca é um indivíduo propriamente dito. Ele sempre vai corresponder, se relacionar como um membro de um grupo. Então, ele é parte de uma sociedade, parte de algo maior. Obviamente, também levando em conta os seus aspectos afetivos, emocionais e psicológicos. Beleza? E aí, pessoal, nós encerramos a nossa parte 2 da revisão de TGA. Aqui é muito importante que, professor, é porque é uma revisão, né? Nós já vimos isso, mas é muito importante que você revise, porque eu vou falar com vocês, as provas, os trabalhos, os exercícios são todos pautados em TGA. Essa matéria é muito importante para todo o seu processo de conhecimento dentro da graduação em administração. E é uma matéria que cai muito em concurso público, tá, pessoal? Então é muito interessante que você tenha bem sedimentado. Beleza, senhores? Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos para a parte 3 e aí, finalizando com mais 2 videozinhos, a nossa revisão de TGA1. Tudo bem, pessoal? Ótimos estudos e até mais!